Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam. Eles são firmes para sempre. Muito bom dia. Que este seja um dia de muitas bênçãos, de muitas conquistas. Que a mão do Eterno esteja sobre a nossa vida nessa manhã, sobre a nossa família, e que possamos desfrutar desse dia na companhia do Senhor. A cada manhã nós nos levantamos com o objetivo de sair para as nossas atividades, mas antes que nos envolvamos nas atividades dessa terra, os nossos pensamentos se voltam para os assuntos celestiais. Nós nos colocamos nas mãos de Deus, nós pedimos a bênção dele sobre a nossa vida e depois disso saímos muito mais fortes para encararmos os problemas e as lutas diárias. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 89, o verso 28, onde diz o seguinte: conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Salmo 89, verso 28. O nosso Deus conservou conosco a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, se renova sobre nós a cada manhã. Nós precisamos a cada dia pegarmos pela fé essas bênçãos da mão do Eterno. E vivendo dessa forma nós vivemos de fato uma vida feliz. Ele firmou conosco a sua aliança de nos salvar, de nos proteger, de estar ao nosso lado em todo momento e de nos conceder a herança da terra prometida através da fé na pessoa de Jesus Cristo. E nessa manhã, a cada dia, nós renovamos esse compromisso de viver essas verdades ao lado do Senhor. A cada manhã, nesse canal, você pode encontrar um capítulo da Palavra de Deus para a sua reflexão, para o seu alimento espiritual no decorrer de todo o dia. E nessa manhã, quero convidar você a ter nas mãos a Palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 7, o verso 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. No capítulo em análise nessa manhã, nós precisamos tomar como lição para a nossa vida, porque Josué tinha dito a todos os seus soldados, todos aqueles que estavam envolvidos na conquista da terra de Jericó, que eles não deveriam tomar nada como despojo e levar para sua casa nada que fosse conquistado na terra de Jericó. Mas acontece que um rapaz chamado Acã, da tribo de Judá, ele levou das coisas proibidas para sua casa, o que de fato Deus não queria que ninguém levasse para a sua casa. Aqui no capítulo 7 do livro de Josué, nós encontramos uma história que envolve a vida de um homem, de uma família, e que como resultado da desobediência desse homem, toda a nação de Israel sofreu as consequências da ira de Deus. Enquanto no capítulo 6 nós encontramos uma mulher que estava envolvida no pecado, chamada Raabe, mas a graça de Deus superabundou na sua vida, no capítulo 7 nós encontramos a mão de Deus caindo sobre a vida de alguém como resultado de não viver uma vida de obediência, e vale a pena ressaltar, era alguém que já conhecia o Senhor. No verso 1 nós encontramos a palavra prevaricaram. É uma palavra que nós podemos entender que eles deixaram de viver, eles deixaram de praticar, deixaram de obedecer restritamente o que Deus pedia para que eles pudessem fazer. E como resultado de terem prevaricado, desobedecido a Deus, a mão do Senhor, a ira do Senhor veio sobre toda a nação de Israel. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós não podemos nos esquecer. Quando um líder ou uma igreja tem a responsabilidade de liderar e conduzir a vida de uma das suas ovelhas, o pecado é público e a liderança passa a mão sobre a cabeça dessa ovelha, prevaricando ou deixando de cumprir as ordens do Senhor, nós não podemos nos esquecer que a mão do Eterno também estará sobre a vida daqueles que não tomaram atitude com respeito ao devido pecado. No capítulo 7 do livro de Josué, o verso 2, Josué monta uma estratégia para a conquista da cidade de Ai. Ele estava completamente confiante, não somente ele, mas todos os seus líderes, porque a vitória sobre a cidade de Jericó se tornou muito fácil. Eles rodearam 7 vezes, gritaram, e o poder de Deus foi sobremodo grande, e os muros, as muralhas caíram por terra. Eles entraram na cidade e eliminaram todos os seus adversários.
Quando olharam para a cidade de Ai, imaginaram que seria muito mais fácil, porque era uma cidade menor, e não consultaram ao Senhor. Imediatamente enviaram os soldados para lá, mas fracassaram na sua investida. Deus declaradamente os reprovou porque eles deixaram de confiar no poder de Deus. Deus esperava que os ensinamentos que eles tinham aprendido na conquista de Jericó servisse para a conquista de todas as outras cidades. Eles confiaram mais no poder da espada, confiaram mais na quantidade dos seus soldados, estavam mais bem preparados do que da primeira vez, mas dessa vez Deus não estava no meio deles e o resultado de fato foi o fracasso. Amigo, nessa manhã nós precisamos compreender e tomar uma lição para os dias em que nós estamos vivendo. Ter a certeza no passado da companhia de Deus não nos garante a vitória no dia de amanhã. Nós precisamos crer de fato que Deus no passado estava conosco, mas a cada dia nós precisamos buscar ao Senhor, continuarmos dependendo dEle, nos santificando para andar ao lado dEle, nos colocando nas suas mãos para que as vitórias do presente e do futuro sejam também na companhia do nosso Deus. E Deus esperava que eles vivessem dessa forma. O verso 5 e o verso 6 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, depois de fracassarem na conquista da cidade de Ai, o coração do povo de Deus se derreteu em água. Eles passaram a ficar assustados. O próprio líder Josué rasgou as suas vestimentas. Ao rasgar a vestimenta naquela época era uma demonstração de tristeza, era uma demonstração de dor, reconhecimento dos seus erros, era uma expressão de arrependimento. Aquela atitude poderia destruir todo o restante do trabalho pela conquista da terra que Deus tinha lhes concedido. Os outros povos poderiam olhar para o povo de Deus, para os israelitas, e imaginar que o Deus dele não era um Deus invencível. Eles poderiam se fortalecer, se preparar e poderiam sim vencer o povo de Deus. Aquele instante foi um momento para a reflexão da derrota contra a cidade de Ai. E eles reconheceram que tinham falhado, que tinham se esquecido de buscar a Deus, consultar ao Senhor, colocar nas mãos de Deus os seus anseios, os seus planos e convidar o Senhor que através da arca ele fosse à frente, abrindo o caminho para que eles pudessem conceder a vitória. Nós não podemos nos esquecer nos dias de hoje. A cada dia é dia e é uma oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos buscar ao Senhor. A cada dia que o sol nasce sobre a nossa vida, Deus nos dá a oportunidade de servirmos a Ele e nos colocarmos nas suas mãos. Portanto, hoje, não se esqueça, a bênção de hoje não serve para amanhã. Amanhã é necessário mais uma vez buscar, mas no dia seguinte é necessário também mais uma vez se voltar aos pés do Criador. O verso 9 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós vemos que o nome de Deus estava em jogo. Quem de fato tinha perdido a guerra não eram os israelitas, mas era o nome de Deus, o nome de Yahvé. E nesse momento, Josué reconhece que o nome do Senhor tinha caído por terra. E Deus reconhecia que ele não poderia lutar a batalha do seu povo, porque se Deus tivesse lutado a batalha do seu povo no momento em que os israelitas tinham lutado contra a cidade de Ai, Deus teria sancionado o pecado do seu povo. Mas, pelo contrário, Deus queria que o seu povo reconhecesse os seus erros. Deus os deixou lutar aquela batalha sozinhos. E ao reconhecerem que sozinhos eram incapazes de vencer os seus adversários, eles confessaram os seus pecados, eles se arrependeram, eles sabiam que não poderiam sair das suas cidades sem buscar primeiramente o Senhor, sem abrir o seu coração e se colocar nas mãos do Senhor. Depois disso, eles, de fato, se tornaram muito mais fortes. O verso 13 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Josué conclama os israelitas a santificar-se. Acredita que sejam os mesmos ritos que Josué um dia conclamou o seu povo quando estava às vésperas de atravessar o Rio Jordão. Eles deveriam fazer uma auto-introspecção, eles deveriam reconhecer onde tinham falhado para com o Senhor, eles deveriam confessar os seus pecados. Não é que Deus não estivesse disposto a perdoar o pecado, mas Deus não queria que ninguém acariciasse no seu coração algum mal ou algum pecado que os impediria de mais adiante
poder se apresentar diante do Senhor e lutar as batalhas de Deus. Da mesma forma, nesse momento, depois da derrota para Ai, Deus estava conclamando o seu povo a viver uma vida santificada. Acã teve nas mãos a responsabilidade de confessar o seu pecado. Acã poderia ter buscado o líder Josué, aberto o seu coração e falado dos seus erros, mas Acã estava disposto a viver na sua vida de pecado, nos seus erros, e consequentemente ele foi então achado em falta. O método que Josué usou para descobrir onde estava o mal, o pecado, foi o sorteio. Caiu sobre a tribo de Judá, depois sobre a família dos Zeraitas, depois sobre os Abdi e depois então sobre a família de Acã. Ao Josué descobrir quem de fato era o verdadeiro culpado, Josué age como um pastor. Josué o chama de meu filho. Josué se compadeceu de Acã, mas ele deveria cumprir o que Deus estava pedindo para que ele pudesse fazer. Jamais poderia inocentar o culpado, porque Deus também não condena o inocente. Josué deveria agir da maneira como Deus tinha determinado. Não só Acã, mas toda a sua família foi queimada. Deus queria que aquele mal, aquele erro, aquele prejuízo que tinha sido trazido para toda a nação de Israel fosse eliminada, extirpada do meio do seu povo. Depois das palavras de Josué, Acã consegue confessar o seu pecado. Ele fala que errou, ele fala que tinha transgredido as ordens do Senhor e, consequentemente, estava disposto a pagar o preço pelo erro que ele tinha cometido. Josué capítulo 7, o verso 21, a palavra de Deus diz o seguinte: Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidas na terra no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Acã confessou o seu pecado. Acã reconheceu que desobedeceu a Deus. Ele tinha olhado uma capa real. Flávio Joséfo diz que essa capa não era uma capa comum, pertencia à classe dos nobres daquela cidade. A capa estava revestida com ouro. E Acã olhando, e é a primeira ação daquele que se envolve com o pecado, é olhar. Depois de ter olhado, ele passou a cobiçar. E depois de ter cobiçado, montou uma estratégia para poder levar para sua casa o que era proibido e, consequentemente, cometeu o pecado contra o Senhor. Se ele quisesse ter evitado ter caído nesse erro, a primeira atitude ao se deparar com a capa deveria ter desviado os seus olhos daquela capa e não mais olhar. Deus teria lhe dado forças para viver uma vida vitoriosa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus em Gênesis, nós nos deparamos com Satanás. A primeira ação de Satanás também foi cobiçar o trono de Deus. Ele alimentou no seu coração esse pensamento e, consequentemente, foi imputado pecado no seu coração. Hoje, se nós quisermos viver uma vida vitoriosa, nós precisamos pedir forças a Deus para desviarmos os nossos olhos daquilo que de fato Deus proíbe para que nós possamos ter. Vivendo dessa forma, nós agradaremos o nosso Deus, o nosso Salvador. Querido amigo, ao concluirmos o capítulo 7 do livro de Josué nessa manhã, nós precisamos entender que o Deus que nós servimos é um Deus justo, é um Deus santo. Ele espera que os seus filhos vivam no mesmo nível de santidade. Somente aqueles que o buscam com todas as suas forças conseguem encontrar essa santidade no Senhor. Ao estarmos na presença dele, é essa obra que ele efetua no nosso coração. A santidade não é conquistada pelos esforços humanos, pela habilidade humana. A santidade é resultado de se colocar nas mãos de Deus. Deus esperava que o seu povo vivesse dessa forma. O sonho de Deus para a nação de Israel era abençoar o seu povo cada vez mais, em proporções cada vez maiores. Deus queria que o seu povo alcançasse as maiores bênçãos que o céu poderia ofertar a um ser humano. Mas muitas vezes, o povo de Deus, como nós nos dizem que nós vivemos, nós estamos mais dispostos a lutarmos ou a trabalharmos por essas bênçãos do que esperarmos pela fé no que Deus pode fazer por nós. E quando agimos dessa forma, a tendência natural, sempre nós fracassamos
porque nós estamos lutando as nossas próprias batalhas. E esse não é o ideal de Deus para nós. Por isso, nessa manhã, o que eu e você temos que fazer é renovar no Senhor a nossa esperança, renovarmos no Senhor a nossa dependência, nos colocarmos nas mãos de Deus a cada dia. Vivendo dessa forma, tenha certeza, os céus irão se agradar da nossa vida. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Reconhecemos a necessidade a cada dia de buscarmos ao Senhor. Fica conosco nesse dia e a nossa vida, nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.